Foram liberadas as críticas completas de The Flash. Acabou de sair, a gente vai ver o resultado que esse filme está tendo uma semana antes da estreia. Lembrando que o filme chega na semana que vem, aí no dia 14 a pré-estreia, a próxima quarta, e na quinta, né, a estreia oficial dia 15 aqui no Brasil. Então vamos ver o que a galera tá falando do filme, vamos ver a análise do Ezra Miller, CGI, roteiro, Michael Keaton, Sasha Cale, participações especiais, como que tá o filme. De uma maneira geral, todos os críticos eles chegam a uma conclusão de que o Ezra Miller manda muito bem no filme, que a volta do Michael Keaton é muito legal, que a Sasha Cale aparece pouco como Supergirl, mas quando aparece rouba a cena. Então a gente tem uma linha muito boa do nosso trio protagonista. Isso é bom. Eu sou o João Marcos Carneiro, esse daqui é o Cultura Pop C. Já se inscreve antes da gente continuar aqui com as críticas, para você não perder mais nada de The Flash. Tem uma boa notícia para vocês que ainda não estão sabendo aí, perderam o último vídeo que eu falei de The Flash, onde eu disse que amanhã, mais precisamente nesta quarta-feira, dia 7, eu já vou ver o filme. Então, se a gente for liberado, né, para falar sobre o filme, amanhã à noite aqui no canal já deve ter vídeo sem spoilers falando de The Flash. Então, amanhã, olha só que legal, eu já vou poder dar as minhas impressões. Eu quero muito agradecer a todo mundo que se inscreve, que acompanha o nosso conteúdo, que tá sempre aqui com a gente, porque isso é uma conquista minha, mas que vem graças a vocês que dão relevância ao canal. E a gente foi aí chamado para assistir o filme uma semana antes na cabine de imprensa em São Paulo. Então fique inscrito aqui, porque quanto mais notoriedade a gente vai ganhando, mais a gente vai chamado para essas coisas legais. E vocês só ganham com bastante conteúdo top por aqui. Beleza? Se puder me ajudar com um like também, eu vou ficar muito feliz, beleza? Deixa o like, o joinha aqui embaixo, beleza? Vamos lá então, porque eu separei algumas, eu já vou falar, anota que o filme tá no Rotten Tomatoes, ok? Eu vou falar aqui agora primeiro, algumas aspas que eu retirei, que eu peguei das críticas dos sites, de alguns dos principais sites aí sobre o filme, e vou comentar em cima, ok? Então fica aí pra gente ter essa conversa bem legal, que eu acho que é importante a gente ter uma conversinha aqui ao longo desse vídeo. Vamos lá, ó. Vamos começar com o One Take News, que é um site grande aí dos Estados Unidos. Aqui só tem site grande, ok? Assistimos The Flash. No entanto, isso não significa que toleramos as ações passadas da estrela Ezra Miller. Entendemos como suas ações podem ter afetado nossos leitores, mas tomamos a decisão de ver o filme. Alguns fãs pediram um boicote ao filme e encorajamos você a tomar sua própria decisão. Essa crítica que se concentrará em The Flash como um filme e como obra narrativa. Gente, perfeito. Quando eu comecei a ler isso aqui eu falei, excelente. Eu não vou criticar uma pessoa que virá para mim e falar, João, eu não vou assistir o filme por causa do Ezra Miller. Ele está sendo julgado e os crimes que ele tenha cometido vão ser colocados na justiça. Vão ser resolvidos fora do filme. Porém, eu acho que uma coisa é o cara e a outra coisa é o filme que ele fez. Porque apesar de ser o protagonista, o filme tem outras pessoas, né? Que não tem nada a ver com o que ele fez. Inclusive ele gravou o filme antes de fazer essas coisas. Então, quem fala pra mim que não vai assistir por causa dele, eu assino embaixo. Eu acho que é uma decisão certa, é uma decisão sua e você tem que tomar por sua própria conta e risco. Mas eu entendo que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. E por isso que também farei a cobertura completa aqui, ok? E também não vou tolerar hate de pessoas aqui que, por eu estar falando do filme, virem me criticar. Quem fizer isso vai ter o comentário removido, porque essa é uma outra conversinha que a gente precisa ter em breve aqui no canal. The Flash é um filme, vamos continuar vendo aqui o que o One Take News falou. The Flash é um filme que precisa ser visto para ser acreditado. O retorno de Michael Keaton é tão glorioso quanto você esperava.
Ezra Miller não oferece apenas uma, mas duas ótimas performances, e as sequências de ação são algumas das melhores da memória recente. Combine isso com uma narrativa inventiva e você terá uma viagem emocionante. A atuação de Ezra Miller é absolutamente fenomenal, e uma das melhores que já vi em um filme de quadrinhos em anos. No filme, ele interpreta duas versões diferentes de Barry Allen, aquele que já conhecemos desde 2016 e esse novo, alternativo e muito estúpido. Miller fez um trabalho fantástico ao interpretar as diferentes versões desse personagem e seu timing cômico é perfeito. No entanto, são suas emoções que realmente unem suas performances. Na cena, com Nora Allen, especificamente, Barry Allen é mostrado como uma luz totalmente nova e performance de Ezra Miller é tão genuína. Então realmente elogiando muito aí o Ezra Miller. Você vê que uma coisa é o ator, a outra coisa é a vida pessoal dele, ok? Não é porque ele fez as coisas que ele fez que eu vou só criticar o cara, né? Mas essa é a minha forma de ver as coisas e eu não acho que seja a única forma de ver, ok? Você tem total direito de discordar de mim e continuamos sendo amigos. Eu acho que o mais importante é isso, né? Antes de fazer minha primeira crítica, devo dizer que vimos uma versão inacabada de The Flash. Isso é outra coisa, o site foi perfeito. Porque nos outros sites que a gente vai ver aqui, todo mundo começa a detonar o CGI. Só que o filme que eles assistiram, seja aonde quer que seja, ele era um filme inacabado, tanto sem final, sem a cena final e sem os pós-créditos, que tem um, aparentemente, ok? Aparentemente tem um. E sem CGI acabado. Então você destruir o CGI é muito fácil. A gente só vai poder dizer exatamente como está o CGI, talvez nem eu na versão que eu vou ver nessa quarta-feira, eu possa dizer sobre o CGI. Talvez só no filme da semana que vem. Aí eu já não sei. Vou trazer minhas opiniões aqui para vocês amanhã. Ok? Mas essa versão que eles assistiram era inacabada. Tanto no final do filme não tinha final, não tinha pós-créditos e o CGI estava inacabado. Então, é natural que você critique, né? E eles fazem muito bem essa ponderação aqui. Meu maior problema foi com os péssimos efeitos visuais. Alguns dos efeitos são muito bons e você pode dizer que eles estão completos, mas o resto, especificamente alguns renders de personagens, foram terríveis. Acho que o mesmo pode ser dito para algumas das cenas de Speed Force. É óbvio que eles estão inacabados, mas a renderização parece um videogame. Eu realmente espero que isso seja corrigido no corte final, porque tirou minha experiência de visualização. O ritmo do filme também foi um problema para mim, embora um tanto temporário. Os primeiros 45 minutos são ótimos e correm bem, mas por um curto período de tempo, no segundo ato, o filme sai dos trilhos. Isso aqui vai ser uma crítica comum. Daqui pra frente a gente vai ver que o filme ele se perde em algum momento, ok? Vamos agora pro Discussing Film, que disse assim: The Flash já foi elogiado por muitos em Hollywood como uma experiência imperdível. Embora algumas dessas reações tenham sido críticas hiperbólicas, né, ou seja, exageradas, é difícil discordar que The Flash é honestamente um blockbuster sensacional, amarrando elementos de várias franquias e tornando-os uma narrativa agradável, que tem apostas de alta ação com excelente retorno. Infelizmente, onde o Batman de Keaton sofre é em seu diálogo, então ele é muito bom, né? Mas o problema é o diálogo. O clássico cruzado de capa não recebe peso emocional suficiente na história e muitas vezes é reduzido a frases reconhecíveis de seus filmes anteriores. Isso geralmente faz o Batman de Keaton parecer redutor e parecer uma figura de ação, em vez de um personagem tridimensional real, com uma razão legítima e intencional para voltar depois de 3 décadas, além da tendência atual de histórias multiversais e represálias herdadas. Né? Ou seja, ele tá lá mais pela nostalgia do que para outra coisa, né? Enfim. Se Sasha Calle não tiver permissão para reprisar Kara Zor-El, né, a Supergirl, no planejado filme da Supergirl Woman of Tomorrow para o DCU do James Gunn, isso seria um grande erro do co-CEO da DC Studios, o James Gunn. Andy Muschietti cria o primeiro verdadeiro épico de quadrinhos na tela grande, né, na telona, desde Vingadores Ultimato.
Muitos cenários são uma festa para os olhos, especialmente a Batcaverna, que parece o melhor design de live action que já vimos para o local. Ou seja, elogiando o Andy Muschietti aí, elogiando o filme como uma grande adaptação dos quadrinhos após o Ultimato, e de fato, né, No Way Home foi grandioso, mas não é uma adaptação dos quadrinhos. Guardiões da Galáxia Volume 3 a gente adorou também, mas não é uma adaptação de uma história dos quadrinhos realmente colocado na tela, por mais que tenha mudanças, né, é o Flashpoint, mas com diferenças. Hidden Remote, vamos ver aqui o que esse site está falando. Ser honesto, o filme tem suas falhas, pois o CGI é muito problemático. Com Ezra Miller em um papel duplo, você pode ver Miller visualmente de CGI com outra pessoa várias vezes, e é uma distração. Eu diria que cerca de 80% do roteiro é forte. O desempenho de Miller é excelente. Andy Muschietti dirigiu várias sequências de ação incríveis. Acrescente algumas participações especiais divertidas e Michael Keaton trazendo um pouco de nostalgia. No entanto, os outros 20% do roteiro e CGI e alguns dos momentos de ação irregulares são muito perceptíveis para não prejudicar o filme como um todo. No geral, The Flash é divertido por todos os motivos que mencionei. Eu recomendo vê-lo com uma audiência, porque as pessoas gostaram de alguns dos momentos do filme com palmas e aplausos, né? Então é legal ver com a galera para sentir o ambiente do cinema e todo mundo aplaudindo essas tais participações surpresas que ainda não foram 100% oficialmente reveladas. The Wrap, vamos ver o The Wrap aqui, que fala o seguinte: é difícil imaginar um filme com menos força e convicção do que The Flash. Um filme de viagem no tempo sobre por que é ruim recontar o passado, mas que existe inteiramente para convencer o público que reconstruir o passado, presente e potencialmente futuro da franquia de super-heróis da DC é uma coisa super legal de se fazer. É uma crítica pesada aqui que eles estão fazendo, ok? Esse cara aqui detestou o filme, viu, pela crítica dele. Suspeita-se que provavelmente haja muito de The Flash que os cineastas gostariam de ter mantido em segredo, considerando como as informações são divididas gradualmente ao longo do roteiro, mas essa é a falácia do serviço de fãs, do fanservice, né? Você não pode preservar todas as surpresas e ainda anunciar o filme, porque Michael Keaton está de volta como Batman. É obviamente o maior argumento de venda do filme. A aparição da Supergirl da Sasha Calle também poderia ter sido uma revelação divertida, se sua personagem não tivesse na frente e no centro dos trailers há meses. Aqui eu vou discordar do cara. Aqui eu vou discordar, é claro, eu não vi o filme, mas eu não acho que botar a Supergirl e o Batman do Keaton ali nos trailers, nos posters, seja um problema. Você tem que vender o filme. Se você só fazer um trailer só mostrando Flash, você nem vai ter trailer, né? E o filme precisa ser vendido. Então, eu acho que assim, tudo bem. Em No Way Home, a gente pode ir pra Marvel e falar que eles esconderam o Tobey e o Andrew, mas eles mostraram os vilões, né? Então, não dá pra esconder tudo. Não tem como, você precisa vender o filme. Eles esconderam outras participações, que até agora a gente não viu. A gente sabe de algumas coisas que a gente ouviu aí, mas a gente não viu. Então, eu discordo. Eu acho que isso aqui é uma crítica sem sentido. Mas tá tudo certo, eu não odeio o cara por causa disso, né? Também é trabalho do Batman explicar as regras da viagem no tempo, porque alguém em um filme de viagem no tempo tem que fazer isso. Mas como exatamente um vigilante de nível de rua, que passou os seus 2 únicos filmes espancando palhaços, se tornou um especialista em teoria do multiverso? Repare nisso, nem mesmo teoria, ele está revirando os olhos como se fosse um fato estabelecido, chato e escolar. Bem, isso nunca é explorado, né? Tipo, como que o Batman do Keaton do nada sabe as regras da viagem no multiverso, né? Até faz sentido, vai, mas é um filme de herói, cara. Você quer o quê? Sabe? Eu acho que tem certas coisas que, assim, é igual você ir pra um filme de terror e falar assim: nossa, esse filme é ruim porque ele assusta muito. Uai! Qual que é a propósito do filme? Eu sempre tento pegar, qual que é a propósito do filme? Ele entrega o que ele promete? Entrega. Você pode gostar ou não gostar, mas o que ele promete? Ele entrega o que ele promete? Então eu acho que é isso. Enfim. Onde o filme acaba é um pouco confuso, mas principalmente é apenas vago, o que sugere que precisaremos de mais filmes para esclarecer o que diabos aconteceu em The Flash
E como diabos isso importa no futuro? Mais uma vez eu digo, foi mostrado um filme inacabado, não teve final. Então obviamente o final vai ficar confuso, porque não teve final. Enfim, tem algumas coisas que eu acho que a gente tem que desenhar para as pessoas, né? Eu não entendo, eu realmente não entendo. É um momento ruim que The Flash viaje logo após uma experiência exótica como Homem-Aranha através do Aranhaverso. Vamos para o The Hollywood Handle, beleza? O terceiro ato, que deveria ser a melhor parte do filme, acaba sendo mais fraco. Tem efeitos visuais ruins e algumas participações especiais que acabaram sendo desnecessárias. Nada disso muda nada na história, e muito menos o contexto de momentos específicos. Algo que recomendo a quem for assistir esse filme é justamente para diminuir as expectativas. A primeira reação de algumas pessoas foi esta: é o melhor filme desde o Batman Cavaleiro das Trevas. Algo que está muito longe de ser verdade. The Flash está em um padrão de alguns filmes de heróis. The Flash esse ano só perde para Guardiões 3 e Homem-Aranha através do Aranhaverso. Bom, se perder para The Flash para Shazam também, né? Eu gostei do Shazam, né? Mas ninguém gostou. Então, indo pela maioria, né? Se for pior que Shazam, aí realmente nem precisa ver, né? O Flash jogou pelo seguro e consegue entregar algo decente, mas infelizmente não consegue explicar como o DCU será reiniciado. Mais uma vez é o que eu digo, o final não foi mostrado, então é normal que fique a dúvida. Vamos ver se com o final eles explicam. Sem o final, fica difícil de analisar, né? Agora eu quero pegar apenas duas aspas específicas do Screen Rant, que foi pesada, e do Daily Beast, beleza? Screen Rant. O Flash, The Flash, é um filme aceitável de super-heróis no multiverso. Mas nenhuma quantidade de participações especiais da DC pode fazer o público esquecer as terríveis ações fora da tela de Ezra Miller. É a opinião dele, beleza? Já falei aqui sobre isso, não vou me alongar que o vídeo já tá longo. E para finalizar, o The Daily Beast. Oferecer ao filme qualquer tipo de elogio é uma tarefa difícil, porque sua estrela é uma das figuras mais controversas de Hollywood na memória recente. Então a galera tá descendo a lenha. Vamos ver aqui nesse momento que eu estou gravando esse vídeo com 54 críticas no Rotten Tomatoes. O filme tem 72% de aprovação da crítica. Não é um número ruim, também não é uma maravilha toda, né? Enfim, amanhã eu posso trazer as minhas primeiras opiniões para vocês já, beleza? E aí na semana que vem, quando o filme estrear, aí a gente vai falar abertamente com todos os spoilers, beleza? Obrigado para quem assistiu esse vídeo. Aqui do lado tem um botão para você se inscrever nesse canal e no nosso canal secundário com conteúdos exclusivos e extras. Além, é claro, de outros vídeos falando de The Flash para você acompanhar aqui no canal. Até a próxima!